que significa o pós-milenismo? Qual será o destino da igreja nesta linha de abordagem escatológica chamada pós-milenista? Meu nome é Davi Robson, sou professor de teologia há mais de 25 anos e no nosso vídeo passado, se você está acompanhando aí, nós falamos sobre o amilenismo e no vídeo de hoje vamos falar sobre o pós-milenismo. Então, fique no vídeo aí que eu vou contar tudo para você sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo, na perspectiva da história da igreja e na perspectiva da escatologia, é considerada a visão otimista, a visão escatológica otimista. Tanto o amilenismo quanto o pré-milenismo são visões pessimistas, mas o pós-milenismo é uma visão considerada extremamente otimista. É uma visão que acredita na expansão do evangelho, no crescimento da igreja, que acredita que haverá um avivamento antes da vinda de Cristo e que acredita naquelas ideias veterotestamentárias, muitos textos, inclusive, dizendo que toda a terra se encherá da glória do Senhor, que antes da volta do Cristo haveria um ressurgimento, um reavivamento, um reacender da fé, no caso do Antigo Testamento, a fé hebraica, mas no nosso caso aqui, a crença no crescimento da igreja. Essa ideia é muito interessante para mim, exatamente por crer no poder do Evangelho. Então pense comigo aí, se nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se a igreja pregar, se a igreja se empenhar, se a igreja orar, se a igreja receber treinamento, com certeza o mundo será impactado pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a conversão. Portanto, se a igreja se levantar, com certeza nos últimos dias acontecerá um derramar do Espírito Santo. Alguns vão interpretar a profecia de Joel, tanto em Atos 2 quanto no futuro escatológico da igreja, seria uma nova experiência do Pentecostes. Então, para esta abordagem, o milênio, aquele período descrito em Apocalipse 20, ocorre exatamente no período da igreja. O milênio ocorre no período da igreja, no pós-milenismo também, tanto que o próprio nome diz ou enfatiza a ideia da volta de Cristo após o milênio. O milênio, então, é o governo de Cristo que se dá na história humana. Então, se no amilenismo o governo de Cristo se dá no coração das pessoas, no pós-milenismo o reino de Deus, o milênio, o governo de Cristo, se estabelece de forma concreta, mas por meio da igreja, por meio do poder do testemunho. Então veja que é uma visão extremamente otimista. Vamos aos pontos do nosso vídeo de hoje. Primeiro ponto, sem dúvida, a ideia otimista, a ideia de que a igreja irá crescer, o evangelho irá se expandir, a igreja terá a influência política, cultural e levará o evangelho a toda a terra e acontecerá um reavivamento por meio da pregação do evangelho, da oração, da santidade, da pregação da escritura. Essa ideia de reavivamento significa trazer à vida o que está morto. Então, toda a terra será reavivada e Cristo irá reinar neste período por meio da igreja e este governo será sim um governo cultural, político, social. Então toda a terra se converterá. Em outras palavras, haverá uma conversão em massa de todas as nações se voltarão para Cristo. Um princípio interessante desta visão é o princípio do reino silencioso. O princípio do reino silencioso diz respeito à ideia de que o reino de Deus, ele começa pequeno. E aí nós temos as parábolas do reino, fundamentos importantes para a ideia pós-milenista, é exatamente, por exemplo, a parábola da semente de mostarda, dizendo que a grande árvore começa de uma pequena semente, texto que está em Mateus 13, ou a ideia de que o reino de Deus é como um fermento, que começa pequeno, mas alcança toda a massa.
Outro ponto importante é Mateus 28, onde Jesus diz que todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Portanto, haverá sim um governo concreto de Cristo por meio da igreja. E ao final deste governo, ao final desse período, e esse milênio, que seria a ideia de 1000 anos, também, assim como no amilenismo, no pós-milenismo é um governo ou é um tempo indefinido. No nosso próximo vídeo vamos tocar no pré-milenismo, aonde muda-se bastante esses dois conceitos, tanto do amilenismo quanto do pós-milenismo. Mas no pós-milenismo, o nosso vídeo de hoje, o milênio é um período de tempo indefinido. Pode ser curto ou pode ser longo. Mas ao final deste período, quando toda a terra se converter, quando toda a terra ouvir e ser reavivada, quando o evangelho alcançar todas as nações, Jesus finalmente virá e aí sim haverá uma ressurreição corpórea de justos e de ímpios e depois o destino eterno. Então veja que na visão pós-milenista, o destino eterno virá após esse período de avivamento, exatamente para que todos possam ser salvos, alcançados, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer o poder do Evangelho de Cristo. E essa, sem dúvida, é a visão mais otimista das três visões que eu estou apresentando para vocês. E essa visão é uma visão muito importante na história da igreja. É uma visão que dirigiu muitos avivamentos. E a crença no poder do Evangelho, a crença de que o Evangelho é de fato poderoso para transformar não só pessoas, mas transformar culturas, transformar sociedades, transformar a política de uma determinada localidade. Não se inscreveu ainda no nosso canal? Então faça isso agora. Venha conosco, participe do nosso canal, seja membro desse canal, compartilhe este vídeo com pessoas que gostam desse conteúdo, que se interessam. No nosso próximo vídeo falaremos sobre o pré-milenismo. Forte abraço, até lá!